Nós gostaríamos de trazer então alguns conceitos que nos parecem interessantes em relação a este tema. Acessibilidade entendemos como algo a que se pode chegar. Enfim, isto é o PRIBRAM que diz, quando ouvimos falar neste termo que está bastante em voga em relação à comunicação, em relação ao património, cada vez mais. E este é o termo que nós designamos como acessível, algo a que se pode chegar e em relação a determinadas matérias, não só a tecnologia acessível, mas sim espaço, infraestruturas. Um facto, em 2006 foi assinado, houve uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, que foi adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas, cujo artigo 30 reconhece que, no âmbito da Ação Global para a Acessibilidade Universal, o direito legítimo ao acesso às atividades de desporto, cultura, de lazer e de turismo por parte das pessoas com deficiência. Portanto, é assumido que se tem que fazer um esforço crescente para melhorar a acessibilidade e para que cidadãos com incapacidades, sejam elas motoras, sejam elas sensoriais, possam usufruir de todas estas atividades. Facto. Os dados mais recentes da União Europeia revelam o aumento das viagens de pessoas com necessidades específicas. Cada vez mais se usa este termo necessidades específicas em vez de termos necessidades especiais, que nos parece, se calhar, um pouco limitador. Os fluxos turísticos correspondentes a este segmento, portanto, pessoas com necessidades específicas, na União Europeia, dados de 2012, totalizaram cerca de 783 milhões de viagens, prevendo-se um crescimento de cerca de 860 milhões de viagens em 2020. Isto, estamos a falar de uma taxa de crescimento de cerca de 1,2 ao ano. O valor bruto direto do turismo acessível na União Europeia em 2012 foi de cerca de 352 mil milhões de euros. Isto são dados do turismo de Portugal. Estamos a falar de pessoas com necessidades específicas, que também viajam e que precisam de saber o que é que as espera nos destinos que elas procuram. E precisam de saber que existem acessibilidades no local que visitam. E como tal, e relativamente ao turismo, e o património está intrinsecamente ligado ao turismo, por isso é que também estamos aqui, já todos identificámos a importância de preservar o nosso património, a importância de preservar aquilo que é único e aquilo que é nosso, porque é isso que nos distingue, e é isso que chama pessoas. Neste momento Portugal está na moda, isso é absolutamente inequívoco, e nós queremos que Portugal continua a afirmar-se como um destino de excelência, mas para que Portugal se possa afirmar como um destino de excelência, vai ter que investir na acessibilidade. E como tal, assume-se que o turismo acessível, o turismo inclusivo, se define como a fruição da atividade turística, sejam elas quais forem, que é acessível a todas as pessoas, com deficiência ou não, e que inclui todos aqueles que possam apresentar temporariamente ou permanentemente limitações de mobilidade, de audição, de visão, cognitivas e psicossociais, de forma independente e com equidade e dignidade. Ali sublinhado com deficiência ou não, porque a acessibilidade é boa para todos e a acessibilidade não se destina apenas a pessoas com necessidades específicas ou pessoas com alguma incapacidade. Todos nós beneficiamos se houver um esforço concertado e integrado em melhorar os acessos aos espaços, os acessos às infraestruturas, o acesso aos conteúdos. Tudo isso vai melhorar, vai ajudar todos nós. Para já, porque ninguém aqui está a caminhar para novo, todos nós sentimos essas necessidades e, claro, obviamente, sentiremos no futuro. A Europa está a envelhecer, existem muitas pessoas a movimentar-se e existem pessoas cada vez mais velhas que vão continuar a viajar e nós, apesar de queremos continuar um destino na moda, queremos atrair outro tipo de público, e é mesmo assim. Queremos que cidadãos com outro tipo de disponibilidade também se sintam confortáveis a viajar para Portugal e, como tal, Portugal tem que tornar-se um destino acessível. Há muitas cidades que já perceberam isto e há muitas cidades que estão a apostar na acessibilidade de uma forma séria. Há um exemplo flagrante que eu tive acesso na semana passada. A Câmara Municipal do Porto tem neste momento um provedor para a acessibilidade. Trata-se de uma pessoa que tem um gabinete, tem um staff, tem uma equipa que está dedicada a estas questões, e o Porto é uma cidade, tal como Lisboa, tem imensos desafios a nível da acessibilidade, que podem ser colmatados, dá trabalho, é um esforço, mas isso pode acontecer, e como tal,
Parte da estratégia nacional é tornar Portugal um destino acessível para todos. Mais uma vez, isto está na página do Turismo de Portugal, e a ideia é incentivar a mobilização dos agentes públicos e privados, tendo em vista incrementar em toda a cadeia de valor o acesso e a fruição turística a todos. Mais uma vez, não se interpreta apenas a acessibilidade como acessibilidade física, mas também sensorial e psicossocial. Como tal, cidades acessíveis, mais turismo acessível, são vantagens para residentes e turistas. Uma cidade que seja boa para os seus residentes será, com certeza, uma cidade que um turista, que um visitante quererá conhecer. Chegando então aqui à realização, nós somos uma empresa que desenvolve conteúdos e soluções móveis para uma interpretação autónoma dos visitantes em locais turísticos, património e culturais. Desenvolvemos desde aplicações móveis, soluções de guias multimédia, interativos, e trabalhamos para oferecer visitas memoráveis, no sentido em que trabalhamos para produzir conteúdos de excelência dirigidos a públicos com todo o tipo de necessidades e de diversas idades. Trabalhamos, como disse há pouco, turismo, museus e património, várias entidades e instituições que nos procuram e com as quais gostamos e queremos desenvolver o nosso trabalho. O que nos inspira para a realização, nós achamos que o conteúdo é rei e achamos que mais do que a experiência que está num determinado suporte multimédia ou tecnológico, é o conteúdo que vai falar às pessoas e é a forma como ele está construído e é a forma como ele foi desenhado a pensar nas necessidades daquelas pessoas que vai fazer a diferença. E é nesse sentido que nós nos queremos posicionar e é isso que nós queremos oferecer. Trabalhamos com diversos profissionais, desde escritores, guionistas, profissionais de som e imagem, justamente para oferecer conteúdos e experiências únicas e adaptadas. O que nos inspira, mais uma vez, o poder inclusive da tecnologia. A tecnologia por si não resolve nada, mas é uma ferramenta muito interessante que tem um grande potencial. E nós achamos que, com alguma sensibilidade e planeamento, é possível desenvolver soluções acessíveis se forem pensadas de raiz e é possível desenvolver soluções acessíveis e adaptadas às pessoas, seja a uma criança, que é um público específico com necessidades, seja uma pessoa com baixa visão ou com baixa audição, ou a um público de norma visual que a priori não necessitaria, mas que também, quando vamos a ver, beneficia muito deste tipo de soluções. E como tal, nós estamos comprometidos com a melhoria das condições de acessibilidade à informação e estamos preparados para oferecer soluções adequadas a este tipo de público. Temos várias experiências que atesta o nosso trabalho e depois quem tiver curiosidade para conhecer um pouco destas soluções poderá visitar-nos. Nós estamos no stand 31 e alguns destes projetos poderão ser consultados in loco. Não me vou alongar mais e vou passar aqui à nossa primeira oradora, a Anaísa Raquel. A Anaísa Raquel é especialista em audiodescrição, fundou um projeto chamado audiodescrição.pt. Há já vários anos que trabalha no desenvolvimento de textos, de soluções dedicadas a públicos com necessidades especiais no âmbito da visão, portanto é uma audiodescritora, e eu vou agora lançar aqui um desafio. Anaísa, se calhar passo. Boa tarde. Eu gosto de falar de uma forma informal, ok? Faço uma audiodescrição profissional, mas gosto de falar de uma forma formal porque a maior parte das pessoas não sabe o que é audiodescrição. Neste sentido, eu gostaria de saber se alguém me sabe explicar de facto o que é o recurso e no que é que consiste. Muito bem. Faz mal, a audiodescrição está no início em Portugal. A audiodescrição é um recurso que permite à pessoa cega ou à pessoa amblíope ter exatamente o mesmo acesso de informação que eu, enquanto normovisual, tenho quando visito um museu ou quando vou ver um espetáculo ou quando vou assistir a uma performance. Okay? O que nós fazemos é uma produção de um guião de forma estudada, cuidada e antecipada, por forma a que a pessoa ouça através de um fone de ouvido e independentemente de todas as pessoas que estão na sala ou que estão ao seu redor, mas que ouçam informações que pessoas como eu, normovisuais, não têm de as ouvir. Portanto, neste momento, aquilo que eu teria de fazer para uma pessoa cega que estivesse aqui a assistir a esta palestra era descrever-lhe a sala,
Se repararmos, esta sala tem uma particularidade que é o teto tem um caimento, não é? Portanto, à partida, uma pessoa como eu que vai reparar nesta sala tem acesso a esta informação, o cego não. Portanto, é óbvio que eu iria descrever-lhe também esta particularidade da sala, as ventoinhas, o que é que está a ser exposto aqui no ecrã, as pessoas que estão sentadas, descreveria os oradores e descreveria como é que são as cadeiras e como é que a sala está composta por vocês, por nosso público. Trabalho muito para museus, não tanto quanto gostaria. Já visitei aqui este espaço, cheguei hoje e fiquei de alguma forma um bocadinho triste porque percebi que nenhum dos museus que aqui está exposto tem na visita o recurso da audiodescrição. Não faz mal, vamos trabalhar para isso. A realização com certeza há de fazer aqui a passagem de testemunho e há de falar com todos vocês, porque só têm a ganhar. Vou dar um exemplo. O último trabalho que nós fizemos foi o Museu Internacional de Escultura de Santo Tirso. É um museu ao ar livre, portanto a visita é feita de outra forma. Enquanto caminhamos pela cidade, somos o que será para o cego andar pelo jardim e de repente esbarrar com isto, com um mero banco que não sabe o que é, não sabe de onde vem, não lhe foi sinalizado e alguém lhe diz: isto é uma escultura, pertence ao Museu Internacional de Santo Tirso. E só isso. Ok, pronto, é um banco. Não, é muito mais do que isso. É um objeto que foi feito por alguém, é um objeto que foi feito por materiais específicos, que foi pensado, que foi estudado, para que no seu objeto final fosse isto que nós aqui vemos e que o cego, sem o recurso da audiodescrição, não conseguirá ver. Portanto, como podem ver, normalmente, quando vou ter reunião com clientes específicos, curadores e diretores de museus, eu começo por falar na questão do passa-palavra. A nossa maior veia de marketing em Portugal é o passa-palavra. As pessoas gostam de conhecer algum sítio, algum museu, algum espetáculo, porque alguém lhe disse que era muito bom, certo? Alguém foi ver e alguém lhe disse que era muito bom. Os cegos sem a audiodescrição nunca vão fazer passa-palavra. Mas os cegos com audiodescrição, para além de poderem adquirir bilhete e pagarem bilhete como qualquer um de nós, vão fazer passa-palavra. Acho que isto chega. Mais do que isso, já foi dito. É um direito, é um dever e nós só temos a ganhar se de alguma forma pudermos mostrar ao cego aquilo que nós vemos. Sem opinião, sem subjetividade, mas exatamente da forma profissional e estudada que é como os profissionais de audiodescrição em Portugal fazem. Obrigada. Se tiverem perguntas... Sim, posso mostrar a descrição, é verdade. Então não me passo já. Alguém quer fazer um teste de como descreveria este banco? Vamos fazer um teste, vamos fazer uma brincadeira, porque isto é mesmo giro, é brincar. Há imensos erros e toda a gente erra. E nós próprios, quando estamos a estudar pela primeira vez, erramos. O que é isto? Muito bem, se estivermos a analisar só a figura por ela própria, sim. Muito bem. Então, como é que descreveríamos? Uhum. Uhum. Mas calma, posso só referir uma coisa? Se é um banco e se há a probabilidade do cego se sentar tal como nós faríamos, será que o cego que só não vê não irá perceber que o banco está quente? Se ele não souber que é metal, tal como se eu não souber que é metal, quer esteja a ver, quer não vai assumir que o banco está quente. Se nunca ninguém lhe tiver dito o que é o metal. Ok. Então a questão é dizer que o banco é de metal. Ok, era aí que eu queria chegar. Mais.
Para além disso, eu acho que há uma coisa bastante importante de ser dita, que é, de facto, o banco é composto por tiras de ferro, não é? E que deixam trespassar os raios de sol ou as luzes que envolvem a ambiência. E que a base é feita de cimento, porque o título da obra, que é Eu Espero, está gravada na base, que é trespassada... Isto é outro problema que depois um dia com o tempo falamos, mas é trespassada por quem vê. Não, é porque depois os clientes mandam fotografias maravilhosas. Eu só na terceira fotografia é que percebi que isto eram tiras de metal, pareciam chapas de metal, e só depois é que vi que isto de facto tinha escrito Eu Espero. Mas isso é um problema depois mais para a frente, que é, para além de o que é o recurso, o que envolve o recurso, a sensibilização para o que é mesmo necessário de enviar em primeira instância de conteúdos para o audiodescritor. Não é preciso ter a experiência do banco para fazer audiodescrição? Dá, perfeitamente. É claro que seria muito melhor, de alguma forma, eu poder ir visitar os locais, não é? Eu próprio tirar as minhas fotografias. Eu, da última vez que fiz a um jardim, que foi ao Parque de Monserrate, em Sintra, fomos nós que fomos ao parque, fomos nós que tirámos as fotos. A questão é que, de repente, há timings... e cidades que tudo relacionado não fica muito fácil, não é? Porque isto é tudo para ontem. Demoram anos a decidir que querem audiodescrição, mas quando decidem é para ontem. E isto demora tempo, isto é um trabalho longo e que demora muito tempo. Vamos então ver como é que ficou o texto da audiodescrição. Sobre uma base de cimento com 3 metros de comprimento, onde está inscrito Eu Espero, podemos observar, nos lados esquerdo e direito, várias barras de aço inox dispostas na vertical e em linha e que suportam o assento do banco. Este é constituído também por barras de aço dispostas lado a lado e por 2 quadrados planos em cada um dos lados. Os espaços existentes entre as barras de aço e a base e o assento do banco deixam-nos observar todo o espaço que envolve a escultura. É uma descrição, não é uma física. Não envolve emocional, não. Isto está inserido num guia multimédia que foi feito para o Museu de Esculturas de Santo Tirso. E são 54 esculturas que estão dispostas nos jardins e nos parques, como esta, e este trecho que vocês leram é apenas um parágrafo da descrição, que tem cerca de 2 minutos. O resto tem a ver com, fala sobre a artista, fala sobre a introdução à peça, o que é que ela pretendia com esta obra. Portanto, isto não é a única coisa que está relacionada com a peça, mas esta é a vertente de audiodescrição que está inserida no guia, na descrição total, e que, por um lado, orienta quem não vê, mas, a meu ver, acho que também educa o olhar de quem o tem. Educa o olhar de quem tem a olhar para olhar, no fundo. E se vocês acharem que neste caso específico, que é um banco, qualquer pessoa até chega lá e vê, claro que isto é um banco, há outras tecnologias disparadas, há outras esculturas nestes espaços que são muito mais conceptuais, que são muito mais difíceis de ler, e a maioria das pessoas não consegue perceber a priori, à primeira, o que é que ela nos quer dizer, e este tipo de ajuda para ver, para olhar, eu acho que é uma mais-valia também para quem não vê. Para quem vê, peço desculpa, daí o exemplo da acessibilidade, que pode ser uma ajuda, e é uma ajuda para quem precisa a priori, e para quem não precisa é uma ajuda e complementa a experiência. Pronto. Era este um bocadinho o desafio. Eu, se calhar, agora passo a palavra à Inês. A Inês Brandão faz parte da Acesso Cultura. Não sei porque é que desapareceram os meus slides. Estão aqui. Inês Fialho Brandão faz parte da Acesso Cultura.
Vou deixá-la explicar o que é Acesso Cultura e ela vai falar um bocadinho das questões da acessibilidade. Portanto, Inês apresenta também, que eu tinha a cábula sobre o teu currículo e deixei-a ali. Eu sou Inês Brandão, se quiserem saber a cábula do meu currículo, vão ao LinkedIn, está lá tudo. Eu estou aqui em nome da Acesso Cultura. A Acesso Cultura é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo... Posso passar? Mais? Posso mexer? Não. Que tem como objetivo promover a acessibilidade física, intelectual e social às instituições culturais e à sua programação. Aquilo naturalmente que nós falamos quando falamos de acessibilidade é normalmente a acessibilidade física e a ideia da deficiência física, de alguém que tem qualquer coisa que não está completo. O nosso ponto de vista é que a acessibilidade está ligada a um conjunto de necessidades que têm a ver com indivíduos e não com grupos que têm uma necessidade geralmente identificada. Eu há 20 anos, se estivesse aqui, conseguia ler isto perfeitamente. Eu hoje não consigo ler isto tão bem porque trabalhei num edifício de arquiteto que foi mal desenhado, tinha luz solar a mais e as pessoas que lá trabalharam desenvolveram todas fotossensibilidade e eu fiquei com a visão do olho esquerdo afetada para sempre. O projeto de arquitetura recebeu imensos prémios, claro que nenhum foi de acessibilidade. O mesmo Museu dos Coches, o meu background é museus, o Museu dos Coches que leram tem aquele arquiteto extraordinário. O Museu dos Coches é uma coisa que é assim, não tem janelas e tem muito vento a passar por baixo. Pronto, então pronto, já está lá o Santini. Por exemplo, esse museu já recebeu prémios de arquitetura baseados em fotografia, nem sequer em visita ao próprio sítio, mas em Portugal é o campeão das queixas de funcionários e de visitantes, precisamente por causa das acessibilidades. Porque enquanto as pessoas virem a acessibilidade como a rampa, ou um guia braille, por exemplo, e a partir do momento em que disseram temos a rampa, temos o guia, já está, temos a casa de banho com o sinalzinho da cadeira de rodas, mesmo se o chegar a essa casa de banho não está assegurado, e isto acontece em vários sítios, isso limita o entendimento da acessibilidade. De facto, a acessibilidade física é que é consagrada por lei, mas isso não deve ser o teto da nossa casa, isso são os alicerces da nossa casa. E a acessibilidade social e a acessibilidade intelectual completam o resto da nossa casa. E, para não me alongar sobre a questão da acessibilidade física, eu vou falar primeiro, de ter um bocadinho sobre a experiência do património, a experiência do património, a fruição do património móvel ou imóvel, tem por base algo para o que se está a olhar e uma qualquer mediação. Seja uma mediação via uma pessoa, aqui temos no Centro de Descobertas do Museu de História Natural em Washington, através de um voluntário, a mediação humana, mas temos também a mediação tecnológica, aquilo que a realização faz, é esse tipo de mediação, é oferecer essas plataformas. O objeto é o conteúdo e a interpretação que se oferece é o conteúdo. É essencial trabalhar esses conteúdos. E nós, seja enquanto fornecedores de clientes que são o património, seja como pessoas que trabalham dentro dessas instituições culturais, temos o dever, enquanto cidadãos, enquanto profissionais da cultura, de saber trabalhar esses conteúdos e de promover que os nossos colegas e as pessoas que são os nossos clientes ou os nossos fornecedores sejam sensíveis a essa questão. Aquilo que nós promovemos é a inclusão na base. Por exemplo, na utilização da audiodescrição, quando se descreve um objeto num museu, numa tabela de parede, a mesma descrição está incluída à partida. Não haver uma tabela separada ou um texto de uma cor diferente, a dizer, atenção, isto é para quem não vê ou para quem vê mal. O resto é para os normais. Porque a verdade é que todos nós precisamos de educar o olhar. E a descrição, a leitura e a descrição de um objeto organizada da maneira que é organizada para uma pessoa que não vê, beneficia todas as pessoas. Porque quando as pessoas olham para mim não sabem que se eu fechar aqui este olho não consigo ver nada. E daí essa ideia do design inclusivo e de fazer toda a interpretação à partida o mais abrangente possível.
nós preferimos evitar, tanto quanto possível, a segmentação e criar uma mediação o mais abrangente possível para todos. Nem sempre é possível, como é evidente. A acessibilidade intelectual. Isto aqui é uma maquete de um edifício arquitetónico, e quem já foi a exposições de arquitetura vai estar habituado a ver tabelas ou textos muito complexos, muito esotéricos, que não nos conseguem de facto explicar qual é a ideia do edifício e o que se passa. Isto era uma exposição temporária no Cooper Hewitt de um ateliê britânico, que foi o ateliê que fez o caldeirão dos Jogos Olímpicos de Londres, que era aquele com as peças individuais que subiam todos juntos. E o que é que dizia a tabela? A tabela começava com uma pergunta. Será que um edifício pode exprimir no lado exterior o que se passa dentro do seu interior? E explica a gênese da ideia daquele edifício. Nós queríamos fazer um centro das artes e queríamos ver como é que conseguíamos criar um espaço que pudesse dar a entender o que se passava dentro do edifício e todas estas artes distintas que ali se encontravam. Este tipo de tabela mostra a preocupação de quem fez a exposição com o acesso intelectual por parte do público aos seus conteúdos, porque não se limitou a passar informação, faz uma pergunta, responde essa pergunta, e se repararem, há muito poucas palavras ali, em inglês, que têm mais do que 4 sílabas. Isso é muito importante. Os museus ingleses e americanos, sobretudo, quando criam conteúdo textual, seja para ser lido, para ser falado ou para ser ouvido, escrevem tendo em mente um público que tem 12 anos, ou seja, que têm 6 anos de escolaridade. E escrevem para esse público. Todos os textos de interpretação gerais que estão nas paredes, que estão nos audioguias, etc., é para pessoas com 6 anos de escolaridade. E eu acho que essa é uma bitola que nos ajuda muito. Quando nós começamos a querer utilizar palavras, eu quando vou a um museu de ciência, cá em Portugal, como não é a minha área, percebo 10% daquilo que leio. Porque não compreendo o que é que as coisas querem dizer, não sei o que é o Paleozoico. Oh, very good, very good. Eu não sei o que é o Paleozoico, e quando chego a casa já vou fazer outra coisa qualquer. Ajuda se me explicarem. E se não acharem que eu sou burra só por não saber, que é outra atitude que convém não termos. A acessibilidade social. A acessibilidade social passa por ter a certeza que as instituições culturais e a mediação que oferecem não excluem à partida pessoas por questões sociais. E o que é isso? É, por exemplo, um preço de admissão que é muito alto. É, por exemplo, um museu fechar ao fim de semana, o que quer dizer que quem trabalha não pode ir lá. É, por exemplo, o museu ter uma programação que está orientada para um segmento exclusivo de população. Os museus de arte são particularmente culpados deste tipo de pensamento, pela maneira como comissariam as suas exposições, pela própria seleção do tema à partida, que não é inclusivo. Se nós olharmos para as grandes experiências do que é ser humano, se calhar o triunfo do barroco não é aquele que mais nos define enquanto seres humanos, mas se calhar a procura da felicidade é, ou as demandas espirituais são. E se olharmos dessa maneira, o amor, a morte, o desejo, a fome, a família, mais facilmente se conseguem atrair pessoas e explicar-lhes o que temos para lhes mostrar. Aqui eu escolhi estas imagens porque isto é o NEC plus ultra das inovações tecnológicas, falou-se muito disto há cerca de 6 meses. O Cooper Hewitt é o Museu do Design em Nova Iorque e eles estavam muito contentes. Ele tem um edifício muito pequenino mesmo para a coleção que têm, e então resolveram trabalhar o seu inventário, ter a certeza que têm imagens de quase toda a sua coleção e descrições mínimas de quase toda a coleção, e que colocam isso disponível em várias plataformas para que durante a visita quem estiver interessado possa consultar esse inventário. E, portanto, têm uma cadeira e ao lado têm uma mesa, estas são as mesas interativas, e a pessoa pode dizer, mostra-me as cadeiras. E há assim uma animação, como aquela que vem ali à direita, que são estas bolinhas, estes rios, que é um rio de objetos que desce, e as pessoas podem ver cadeiras que querem. E depois cada cadeira tem várias etiquetas.
E a pessoa pode pesquisar todas as peças que têm a mesma etiqueta. Portanto, pode procurar cadeira, se a cadeira é verde, pode procurar todos os objetos verdes, ou todas as cadeiras verdes, etc. Mas tem também o elemento criativo, porque o Museu de Design não esquece a sua origem. Da mesma maneira que os museus de ciência muitas vezes promovem a experimentação dentro do museu, os museus de arte normalmente esquecem-se dessa parte, esquecem-se do que é criar uma obra de arte, só falam da história, mas neste caso eles promovem a experimentação com o desenho através daquela caneta. A caneta que a minha mãe, que tem mais de 65 anos, está ali a usar e não queria usar nem por nada, porque achava que aquilo não lhe ia servir para nada, que é mais uma brincadeira e já tenho telemóvel, já me basta. A caneta permite-nos ir brincar e desenhar um chapéu, uma jarra, uma cadeira e, mais do que tudo, permite-nos gravar esses conteúdos e mandar para a nossa conta de e-mail no momento. E isso quer dizer que quando nós chegamos a casa, temos um aviso no nosso e-mail a dizer: está aqui a tua visita. Cada tabela de cada peça tem um código de um QR, um código QR, que com mero toque da pen, liga para essa conta. Portanto, nós fazemos a nossa própria visita, relembramos a nossa visita, relembramos os outros objetos que não podemos ver, que sabemos que existem, de que gostamos, e relembramos aquilo que nós criámos na nossa visita. E, portanto, temos um museu a perceber aquilo em que não tem a capacidade de responder no local, mas a criar uma plataforma e a investir numa tecnologia que lhe permite criar uma relação duradoura com o visitante. Eles não têm ainda muitos dados sobre quem usa, quem não quer saber da caneta para nada, mas a minha experiência quando estive lá foi que, de facto, muito rapidamente, mesmo os mais resistentes abraçam a tecnologia. E a tecnologia é nossa amiga quando estamos a criar conteúdos inclusivos. Os conteúdos são essenciais, mas pior do que ter conteúdos maus é ter tecnologia só por a ter. Existe uma gama de escolhas de tal maneira grande que não faz sentido nós termos daqueles ecrãs que dá para virar o livro só porque isso existe. Nós hoje temos a capacidade de escolher a tecnologia que melhor se adapta àquilo que queremos fazer. E naquilo que nós fazemos, nunca nos devemos esquecer da importância da ideia de fruição, da ideia do divertimento no momento. Isto é um low-tech completamente, isto pode-se fazer com um iPad ou desta maneira. Isto é uma quinta pedagógica com fotografias de cocós de vários animais e cada um olha para um número e tem que dizer quem é o animal que fez aquele poop. E, portanto, vamos dizer, o cocó 1 é galinha e abre o 1 e tem lá a fotografia do outro animal. Isto é inclusivo, porque não há texto nenhum, só há fotografias. É inclusivo, dá para toda a gente, os adultos adoram brincar, tanto como as crianças, e se há a lição mais importante que eu gosto de passar quando falo com pessoas que trabalham em museus, é que os adultos gostam de sujar as mãos. E, portanto, chega de palestras para adultos e de coisas divertidas para as crianças. E vamos só passar aqui, e até as pessoas muito especializadas gostam de brincar e de mexer com os objetos. Portanto, naquilo que puderem, encorajem essa fruição, essa diversão e utilizem a tecnologia. E pronto. Desculpa. Eu agora passo a palavra ao Pedro Casaleiro. O Pedro Casaleiro é museólogo e trabalha no Museu de Ciência de Coimbra e também tem experiência nestas questões da acessibilidade. E Pedro. Ok, eu vinha com um testemunho mais como profissional de museu e em particular no Museu de Ciência, e já agora pegava aqui neste procura o teu excremento. Não é tão descabido como isso, porque se vocês souberem, há biólogos que só trabalham nisto, que têm que estudar, por exemplo, para estudar o alimento de uma lontra, nós estudamos exatamente os excrementos da lontra, porque raramente se vê a lontra, só quando se captura. Através disso conseguimos saber tudo o que ela se alimenta e fazer depois um traçado ecológico daquela região. Portanto, não é tão descabido quanto isso, quer dizer, acaba por ser uma atividade que há profissionais que a fazem diariamente. Claro que aqui é um jogo divertido, em família. Ora bem, eu talvez começasse por falar um pouco sobre a questão portanto, que iniciou aqui a nossa conversa,
que é o facto da inclusividade e desta questão da inclusão ter que ser tratada mesmo de raiz, ou seja, no início dos inícios dos inícios. Porquê? Porque nós pensamos sempre que podemos resolver, podemos fazer aquilo que se chama, por exemplo, avaliação remediativa, não é? Como dizem os americanos, remedial evaluation, portanto, ver que não funciona e resolver, mas isso é muito difícil. É muito difícil, nós já trabalhamos com orçamentos apertados, à partida, e quando queremos fazer uma melhoria daquilo que foi feito, teria que se fazer de novo. Portanto, esse é um aspecto para mim crucial, é nós termos à partida a ideia clara do que ficar feito, provavelmente, dificilmente vai ser arranjado, ou dificilmente se consegue corrigir. E essa avaliação corretiva pode ser ótima, mas depois não temos os meios para implementar essa correção. Portanto, eu penso que é fundamental, tanto do ponto de vista da audiodescrição, portanto, a nível de legenda, como do ponto de vista, e em particular, do desenvolvimento dos produtos físicos, da acessibilidade aos objetos, porque esses realmente acabam por ser mais difíceis de remediar, enquanto que uma legenda eu posso substituí-la, com um orçamento ainda bastante razoável, um elemento dispositivo já tem uma grande dificuldade. Portanto, esse ponto para mim acho que é talvez o mais crítico. Nós próprios aqui no Museu da Ciência cometemos vários erros e depois são erros que nem nos passaram pela cabeça. Portanto, vêm da própria concepção do espaço, da arquitetura. Neste caso, nós trabalhamos com edifícios pré-existentes, edifícios históricos. E isto é uma feira de património, portanto, aqui os nossos edifícios históricos são muito difíceis de resolver. Por exemplo, posso dar um exemplo muito simples, neste caso não tem a ver com o edifício histórico, tem a ver simplesmente com as portas que foram instaladas, as molas são tão rijas, que uma criança ou uma pessoa com alguma idade não consegue empurrar a porta da casa de banho. Portanto, nós o que temos que fazer é deixar a porta de acesso ao átrio das casas de banho. Temos que deixar uma porta aberta, não é simpático, mas tem que ser porque percebemos que aquela mola, que não é regulável, teria que substituir o sistema. Pronto, tão simples quanto isso. Depois, em relação a elementos dispositivos, portanto, desde os elementos dispositivos interativos, e há aqui um aspecto interessante, é que realmente as crianças têm muito mais apetência por começar a mexer nos elementos interativos. Os adultos, apesar de tudo, já estão muito familiarizados com eles, mas ficam sempre, é mais difícil, portanto, começarem e iniciarem. Nós, quando os arquitetos, e mesmo quando nós vemos os projetos, precisamos de um especialista na área da acessibilidade, porque falha-nos alguma pequena coisa. Desde criar um elemento que depois é saliente e que qualquer cego irá tropeçar nele, facilmente um arquiteto faz esse erro. Eu penso que nós pensamos que os arquitetos à partida deviam ter a sensibilidade para resolver isso, mas na verdade eles não têm. Nenhuma. Não têm. Alguma poderão ter, mas... Exatamente. Não têm... Pronto. E a preocupação deles é essencialmente na concepção espacial e estética. Exatamente. Exato. Isso aí é talvez o ponto mais crítico. Eu estive num evento interessante promovido pelo Turismo Portugal, justamente o Turismo Acessível, e de facto continuamos a ter arquitetos que insistem na concepção estética em detrimento depois da funcionalidade das pessoas que lá vão viver ou que lá vão trabalhar e que depois se vão deparar com aquelas dificuldades. E isto para mim não faz sentido nenhum. Não é fácil. É absolutamente. Não, porque o trabalho devia ser aliado à estética à forma de conduzir a acessibilidade de uma forma também. Exatamente, funcional, sem dúvida, é verdade. Há aqui um equilíbrio que tem que se conseguir. Por um lado, ver um quarto, e isto aqui é perfeitamente, assim, um dos projetos que mostraram lá nesse workshop foi uma senhora austríaca que trabalha, tem um gabinete de arquitetura, ela é muito sensível às questões de acessibilidade, é verdade, e depois mostrou um exemplo de um hotel, que é o Le Méridien, na Viena, que fez um esforço tremendo para ser acessível e que criou quartos com uma componente de acessibilidade tremenda, mas depois, do ponto de vista, às vezes, estético, uma pessoa, aquilo vai contra tudo aquilo que nós conhecemos, está tudo a um nível diferente e depois está tudo cheio de baias e é estranho para quem não precisa. Para quem não precisa de apoios para estar numa casa de banho, aquilo pode ferir o olhar, é educado. Pois dá, mas vai lá dizer isso a um arquiteto. Vai lá dizer isso a um arquiteto, ele só vai colocar se for obrigado. É verdade. Em Portugal, certos casos em que tudo isso é simulado, ou seja, as barras metálicas são facilmente encastradas na parede com um ganchinho inox onde dura uma jarra de água com uma esguivelha lá dentro e eu sou uma pessoa normal, não sei. Adorei a decoração, uma flor natural, tipo aeroporto, também matérias, e um dos
índices que aparecem pelos naturais nas casas de banho, no Porto. A sério? É o único aeroporto no mundo que tem pelos naturais nas casas de banho. Fantástico. E, portanto, há formas de simular estas barras que são especificamente plantadas para vestir. Muito bem. Ou para pessoas com necessidades especiais. Neste caso, elas estão simuláveis. E há um hotel em Portugal, um hotel que pensou especificamente em construir todo o hotel acessível. Desde o início. Desde o início. Ele é tudo, vêm sem pessoas para se alojarem com deficiência, estão sem alojar. Só tem 10, só são preparados 10 quartos. E, portanto, há esta capacidade de arquitetos já muito sensibilizados. Claro. Antigamente nós pensávamos nas nossas casas e quando pensávamos em sair de casa só pensávamos este corredor tem que ter ângulo suficiente para quando o caixão estiver a sair de casa, dar a volta e ser a escada. Hoje em dia não se pensa nisso. Não, claro que não. Exatamente. Bem pensado. Claro. Claro. Mas quando referia ao peso das portas, Exatamente. Sim. a intuitividade das torneiras que eu ando ali também. À procura. Exatamente. Tudo isto tem ser pensado, como por exemplo, Claro. uma porta numericamente bem desenhada, por exemplo, Santuário de Fátima, em que se vê que aquela casa de banho é das senhoras. Só que o volume, no dia no dia especial 13, a porta, portanto, a pessoa que entra e sai está encostada. Portanto, Não se vê o logotipo. O pictograma Claro. que lá está, dizia que é das senhoras, não Desaparece. se sabe das senhoras nem dos senhores, porque as portas estão completamente abertas. Exato. Encostadas à parede e ninguém vê o desenho. Tinha que ter um aditivo ali. Pois, tinha que ter um externo. E por Claro. aí adiante. Mas tudo isto vai crescer com estes tipos de debates, Claro. com estes fazer, Exatamente. de seminários, Sem dúvida. com um grande empenho do turismo e não só, e portanto, tudo isto. Claro. Sim, mas Não, e há um aspecto essencial, é que nós passamos por todas as fases, não é? Quando somos pequeninos temos problemas de acessibilidade, somos pequenos, não chegamos aos sítios, e quando envelhecemos todos devemos de passar, os que chegarem lá, hão de ter o mesmo problema. Não, isso não. Exatamente. É verdade. Sim. A terceira, mas isso não faz sentido. Exato. Claro. Acaba sempre por... Bem, eu por acaso, nós temos, mas temos o Baby Changing Facilities lá. Claro, é discriminatório, sem isso lá dúvida. está, é discriminatório, É sem discriminatório. dúvida. E o objetivo, ou pelo menos, o objetivo Era é ser tentar inclusivo. incluir-se, para que Exato. as pessoas que já sentem a diferença Claro. todo o dia, a toda a hora, no possível conseguíssemos minimizar com essas soluções, já se Exatamente. conseguem dissimular, é preciso, sim senhor, não é preciso estar arrumado, e de facto não haver esta sedimentação. E é neste sentido que nós achamos que, por um lado, é possível trabalhar, se vocês repararem, esta versão que vocês ouviram aqui, eu não a trouxe completa, mas do banco, esta é o que nós chamamos de uma versão híbrida, porque é um guia, qualquer pessoa vai ouvir aquilo. Exatamente. E vai sentir-se, lá, está aqui um parágrafo que fala-me imenso sobre as dimensões do banco e eu vejo a relva. Sim, eu vejo a relva, mas até está a educar o olhar. E uma pessoa cega, se for ouvir exatamente a mesma versão, vai sentir-se pelo menos mais apoiada, mais confortada com aquele Exato. conteúdo. E nós podíamos ter feito uma versão 100% audiodescrição, que são muito mais abrangentes, chegam a ser maçudas com o público que vê, como o público vê, Pois esse é chegam a ser o problema. maçudas. A questão é essa, a questão é como é que nós, em certos momentos, conseguimos o equilíbrio. Às vezes mais fácil, às vezes não é possível. Outras vezes é com sensibilidade e planeamento. Se houver sensibilidade e planeamento prévios, à partida, conseguimos. é tudo muito mais simples. Eu acho que há uma questão primordial em Portugal, e falo Portugal porque é o país onde eu vivo, e por isso é que eu defendo estas audiodescrições em modo híbrido, que é, vamos contar a um número de pessoas que cresceu com um coleguinha de turma,
têm alguma deficiência, vamos contar. Alguém teve? Eu tive. Não, estou a falar da escola primária. Não, na minha geração, não. não. Poucas as pessoas. Eu, durante o meu percurso todo, eu tive um colega surdo. E confesso que eu não lembrava que ele era surdo. Só há pouco tempo eu sempre, para mim era normal, não é? Claro. Para mim é muito normal. Só que esta normalidade não é uma coisa que a maior parte das crianças tem acesso. Portanto, nós não. Mas isso depende da geração, é uma questão geracional. Na minha geração, eles eram separados. Portanto, eu não tinha convivência diária a nível de escola primária com pessoas com deficiência. Só tive no liceu. Exatamente, só tive no liceu. No liceu comecei a ter. Exatamente, certo. É verdade. Claro. A geração anterior que escondia... Exatamente. Escondia a deficiência. Pois. Ainda era mais crítica. Com crianças até aos 7, 8 anos em cadeirinhas de bebê, para disfarçar. Querem mostrar que ainda é criança. Exatamente. Mas não. Não, exato, é uma deficiência. Tem ainda dificuldade, mas já começamos a ver Claro. a grande participação destas pessoas Sim. na nossa praça, nos eventos culturais, nas próprias feiras, que também não próprio feio a sério. Se toda a cadeira de rodas quisesse participar no evento, chega ali e bate com o cultural. Logo. E é este tipo de atenções que nós no final da feira temos que elucidar e chamar a atenção para descobrir, porque efetivamente tem que haver essa normalidade. Não é diferente, É integrado. Tem que ser mesmo integrado, portanto tem que haver um... sem dúvida. O mundo é feito de cores e é feito de diferenças, tem que haver mistura. Só que enquanto Claro. não houver mistura desde o início, Não, mas é um esforço. E às vezes interrogamos, e eu interrogo-me, vou na rua e vou na minha vida e penso, porquê que não vejo mais pessoas com cadeira de rodas na vida? Porquê que não vejo mais pessoas surdas e cegas? Estão em casa. Estão em casa, resguardam-se Exatamente. muito. As pessoas resguardam-se muito. Aquelas então que se podem Talvez os resguardar. cegos se resguardem menos. Os cegos são os que se São resguardam talvez os menos. que Os se resguardam surdos não é tão notório porque uma pessoa surda Não sabemos. Agora, de facto, cadeiras de rodas, nós podíamos ter muito mais pessoas nas nossas ruas, nos nossos locais, nos nossos espaços públicos e não os Exato. vemos, não estão. Porquê? Porque aquilo não está feito para elas. Não. Ponto. Não está pensado. Tudo é feito como Sim, sim. E tudo é Há feito sempre falhas, exatamente. Há sempre momentos em que há uma falha. O pensamento é o núcleo é o normal e depois qualquer coisa que saia fora desse núcleo que nós planeámos, pensámos e quisemos, porque tornámos o objeto ou o património o centro daquilo que queremos mostrar e não as pessoas que vão utilizar este espaço onde está este património, enquanto pessoas que aqui trabalham, pessoas que vêm visitar, fornecedores que têm que entrar e sair, etc. Tudo o que temos que depois que adaptar é visto como um esforço adicional. Quando o edifício que eu estava a falar há bocado de mal feito, onde eu trabalhei, era o Farol Museu de Santa Marta, que é feito por dois irmãos chamados Ares Mateus, que se partam, que recebem muitas encomendas para edifícios públicos. E durante um longo processo eles voltaram regularmente ao farol, porque há problemas de concepção do desenho próprio que põe em causa a segurança das pessoas. E eu naturalmente pedi, olha, as crianças caem dali, aquilo é uma queda de 3 metros, partem o pescoço, alguém aqui vai ter responsabilidade. E nós já pedimos, já falámos, e ele perguntava muito zangado o que é que eu propunha. Eu proponho uma baia, mas o senhor é o arquiteto, o senhor é que me vai dizer o que é mais bonito, porque a baia tem que estar ali, a baia não é negociável. Isso não pode ser negociável, porque a vida de uma pessoa não pode ser negociável para a baia, para o projeto ficar bonito na fotografia. Nós acabámos por ter que disfarçar aquilo com os vasos com plantas e quando os arquitetos levavam os seus amigos arquitetos para ver, mandavam-nos um e-mail com antecedência para nós tirarmos lá os vasos que era para não ficar feio. Exatamente. Quando estamos na zona da Casa de Banho de Festianos, que foi feita de cadeiras de rodas, que foi feita sem manobra e sem ângulo para que de facto a cadeira pudesse entrar no corredor que levava a essa Casa de Banho especial de corrida, e que, portanto, a anterior direção usava como arrecadação, porque nunca nenhuma cadeira de rodas lá conseguiu entrar. A resposta, eu tinha a minha listinha, e falta isto, e falta aquilo outro, e falta não sei o quê, nananã. E ele disse, pois o problema cá em Portugal é que nós somos obrigados, a lei obriga-nos a desenhar espaços como se toda a gente em Portugal fosse cega, como se toda a gente em Portugal andasse de cadeira de rodas, e isso impede o nosso trabalho.
E a minha resposta, e a resposta de qualquer pessoa que tem, sobretudo, dinheiros públicos para gastar nisso, é dizer, então, desculpe que nos enganámos de arquiteto, porque o senhor o que quer fazer são residências particulares e privadas. Não é, de certeza, espaços públicos onde todo o cidadão tem, por lei, acesso. Quando fizemos na Acesso Cultura o dia da Conferência da Arquitetura, foi no ano passado, foi a arquitetura abrir ou fechar portas, o feedback que nós tivemos dos estudantes de arquitetura que se inscreveram em grande número, tivemos mais de 80 participantes, era que eles não tinham formação na área. Ou seja, eles estavam a aprender a desenhar estruturas que vão excluir pessoas à partida. Eles estão a praticar a exclusão. Estão a ser formados para praticar a exclusão. E eu não compreendo isto. E nos espaços públicos, desculpa, interrompi há bocado. Não, tudo bem. Eu já não bem, pronto, é isto. Pronto, a Catarina pode encerrar. Obrigada aos que estão aqui, já conversava o suficiente. Se houver mais alguma questão, por favor, estejam à vontade. Com certeza. Eu acho que seria muito mais fácil se todos nós potenciais deficientes. Obviamente, Nós somos, todos nós temos uma deficiência. Sim, nós temos todos. Eu tenho uma deficiência enorme em concentrar-me durante grandes espaços de tempo. E, portanto, quando vejo um texto na parede, vou-me embora. Todos nós somos deficientes e normais. Não existe, essa separação é que tem que desaparecer na nossa maneira de pensar. Claro. Não há, nós um dia podemos ser deficientes, nós somos. Exato. Aqueles arquitetos Depende do grau, não é? Cada um tem o seu grau. Clara. Só que não é andar de cadeira de rodas. Talvez quando eles tiverem 80 anos e escorregaram os pavimentos que escolhem para os edifícios que eles constroem, talvez percebam o que lhes estavam a tentar dizer. Exatamente. Mas aquelas pessoas, todos nós temos deficiência hoje, não é só amanhã. E esta é uma questão transversal. Ora vejam, o arquiteto faz a sua obra para os seus colegas arquitetos verem. Quando um especialista numa área escreve o seu texto, ele fala também para os seus colegas a avaliarem e esquece que eles são para ser lidos pelo público. Portanto, eu às vezes vou a um museu de arte, desculpem dizer arte, porque eu sou do Museu de Ciência e em ciência nós tentamos simplificar ainda mais as coisas dentro do possível. É claro que se vocês vierem visitar-nos vão dizer que não entendem algumas coisas, como a Inês. Exatamente. Mas, na verdade, a complexidade da especialidade em si acaba por criar aquele jargão, aquele vocabulário complexo que, da mesma forma que os arquitetos usam esta, acaba por ser idêntico. Quer dizer, não há diferença, só que é dentro de cada especialidade, obviamente. Isso podia ser pano para mangas, porque Sem cada dúvida. profissão, muitas delas, fecham hermeticamente no seu jargão. Exatamente. Para justificar o seu próprio conhecimento. E Fechado. podia ir por aí. Bem, obrigada a todos. Muito obrigada.